Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Toda segunda aqui no Em Boa Companhia, a gente te ensina a gastar melhor o seu dinheiro ou a não gastá-lo, não é isso? Frederico Torres, economista, bom dia para você. Não gastar é complicado, né, Pedro? Bom dia, ouvinte. Vamos poupar, né? Gastar melhor, né, Pedro? Essa que é a história, senão o pessoal fica bravo comigo e chama de pão duro aí, né? É verdade, não tem como. Hoje em dia tudo a gente tem que gastar mesmo, né? Faz parte aí da nossa rotina num país capitalista. Mas, Fred, o assunto que tem, né, dado o que falar aí já nas últimas semanas, é essa questão aí do financiamento da casa própria. E saiu uma reportagem interessante, especialistas dizem que para o comprador é uma dificuldade quase absurda, é uma chapuletada atrás da outra, digamos assim, né? A gente só tem visto notícias de que aumentou agora, né, os juros para o financiamento, agora para comprar imóveis usados, no mínimo 50% do valor. Realmente, para o consumidor, é uma dificuldade absurda. A gente tem já falado aqui repetidas vezes já, né? Acho que a terceira ou quarta segunda-feira seguida que a gente fala sobre o mercado imobiliário. Primeiro, o aumento das taxas de juros sendo repassado, né, pela Caixa Econômica lá em janeiro, março, abril, e acompanhado pelos demais bancos também. A Caixa vai na frente e depois os outros também aumentam suas taxas. Depois a gente falou sobre redução de valor financiado já 2 semanas atrás, salvo engano, de 90% para 80% do valor do imóvel, né? Se você ia financiar 500 mil, antes o banco financiava 450, né, de um valor de imóvel de 500 mil, e passou a financiar 400, o que já aumenta a necessidade de entrada e de poupança de quem está comprando. E agora mais uma medida bastante dura, dessa vez não só para a Caixa, né? Mas a Caixa é 70% desse mercado. Que o Pedro falou? É que a Caixa reduziu o valor financiado para imóveis usados a partir de hoje, começa a valer hoje, né? De 80% para 50% do valor, no caso de imóveis aqui em Belo Horizonte, por exemplo, abaixo de 750 mil, que são do sistema financeiro da habitação, e para 40% do valor se os imóveis tiverem valor acima de 750 mil. São imóveis do SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Então, você passa a ter que ter uma entrada, né, nesse imóvel que a gente tem usado como exemplo aí várias vezes, de 500 mil. Agora, você passa a ter que ter 250 mil para dar de entrada, né? Um imóvel usado de 500 mil reais. Exatamente, usado. Novo, não se aplica, essa regra não se aplica a imóveis novos. Pois é, Fred, agora vamos pensar que o imóvel usado é mais barato. Então, digamos assim, a gente vê hoje em dia quem está buscando apartamento, fazendo pesquisa, que os imóveis novos, eles são verdadeiras caixinhas de fósforo, né, pequenininhos, 47, 50, 60 metros quadrados, e dependendo do bairro eles estão aí nessa faixa mesmo, 500 mil reais. São imóveis novos, que geralmente tem ali 2 vagas na garagem e tal. A pessoa que opta por um imóvel usado, ela vai pagar menos, são imóveis maiores, mas geralmente ou com uma vaga ou até mesmo sem vaga, dependendo da idade aí do imóvel. Geralmente imóveis usados, mais antigos, que a gente não tinha essa busca constante por automóvel que a gente tem hoje, então eles nem se preocupavam muito com garagem. Mas digamos que um imóvel aí de 300 mil reais, vamos colocar uma média, 300 mil, se eu quiser comprar esse imóvel usado, né, eu tenho que ter 150 mil reais ali de dinheiro para poder pagar e financia os outros 150 mil. Isso é o que vai fazer diferença no mercado imobiliário hoje. A exigência da entrada passou a ser muito pesada para os moldes atuais. A gente meio que volta um pouco a 10, 12 anos atrás, quando o volume de financiamento era mais contido, onde a exigência que os bancos faziam de entrada era maior.
né? Essa exigência de entrada ela foi diminuindo ao longo dos tempos e a prática do mercado até agora era que você tinha que dar muito pouco entrada para financiar o teu imóvel, o que fazia com que as pessoas pudessem comprar imóveis cada vez mais caros, o preço dos imóveis foi ficando cada vez maior, né? E continuar a fazer caber dentro a parcela caber dentro do salário, tá? Então, essa medida é uma medida dura, né, que a Caixa mesmo se auto-impôs, né? Isso é uma medida que a direção da Caixa disse que ela ia passar a praticar a partir de hoje. Importante que o ouvinte que está nos ouvindo saiba que contratos já assinados antes, né, mas que estavam em tramitação na Caixa não são afetados por essa medida, né? Mas os contratos que não estavam assinados, a pessoa já tinha começado a olhar, mas não tinha assinado ainda, e o imóvel é usado, tá? Esse vai ter que rever a sua situação. Por quê? Porque se não foi assinado, está impactado, quer dizer, passa a ter que cumprir essa exigência de entrada maior. Se ela estava estudando o financiamento desse imóvel aí de 300 mil que você falou e queria dar 50 de entrada, ela vai ter que voltar, né, no orçamento dela, no planejamento dela e entender como é que vai fazer para dar os outros 100 mil que estão faltando, porque ela vai precisar de dar 150 mil agora de entrada ao invés de 50. Tá? Ô Fred, isso eu fico pensando, para que isso? Assim, é para forçar uma baixa no preço dos imóveis usados? Porque, por exemplo, se eu sou dono de um imóvel e estou lá vendendo meu imóvel por 300 mil, para eu arrumar alguém que tenha 150 mil assim, na lata, olha, toma aqui 150 mil, juntar esse valor é muito difícil. Não é fácil. O brasileiro tem pouca poupança, de uma maneira geral, o brasileiro poupa pouco, e não vai ser fácil realmente encontrar comprador com essa disponibilidade para dar entrada. E então, aí vai baixar o preço, já que não vai ter muita procura? A tendência é de reduzir os preços, a gente já vinha falando disso aqui já desde o ano passado, né? É mais um fator negativo para o mercado imobiliário. A tendência é de reduzir os preços, porque o mercado de usados ele tem um impacto também sobre o mercado de novos. Muitas vezes o que acontece? A pessoa vai comprar um novo, ela vende um usado de menor valor, inteira alguma coisa, financia o resto e adquire um imóvel novo. Uhum. Né? Então, como essa venda do usado, que é necessário para que ela arranje um bocado de dinheiro para comprar, para pagar o novo, como essa venda do usado ela está impactada pela medida da Caixa, e vamos lembrar aqui para o ouvinte mais uma vez, a Caixa ela é responsável por 70% do mercado de financiamento imobiliário. Então não é qualquer banco, é um banco que realmente faz muita diferença para esse mercado imobiliário. Como essa venda do usado ela está prejudicada porque ela exige uma entrada maior, né? Então toda a cadeia, todo o mercado de novos e toda a cadeia das imobiliárias, das construtoras, vai ser sim impactada por isso. A tendência como o Pedro falou, é que os preços caiam um pouco. A gente já vinha falando que os preços já vinham desacelerando, já estavam perdendo, começavam a perder valor agora no primeiro trimestre de 2015, né? E a tendência é piorar. Aí, o que está todo o mercado discutindo são as potenciais saídas, né, para isso. Ou seja, aquela nossa ouvinte que ia comprar um imóvel de 300 mil e que não tem os 150 mil para dar de entrada, o que ela pode fazer? Né? Provavelmente está se perguntando, puxa vida, e agora? Bom, buscar um novo ao invés de um usado, porque no novo ela vai conseguir financiar 80%, 90% às vezes desse valor. Então, ela, ao invés de dar 150 mil de entrada, ela vai ter que dar, vamos supor que seja 80%, que é o mais comum, ela vai ter que dar 60 mil de entrada. Ou seja, já reduz bastante o ônus inicial dela aí, e ela consegue, com a economia que ela tem, muitas vezes financiar o novo. Então, essa é a primeira coisa. E aí, no novo, tem muita construtora oferecendo grandes descontos aí, porque a gente já comentou aqui também, os estoques de imóveis novos estão bastante altos. As construtoras
estão querendo ficar livre de estoques, né, de lançamentos que não foram completamente vendidos e estão oferecendo grandes descontos. Então pode ser uma alternativa aí para nosso ouvinte que tem, né, que quer comprar esse imóvel de 300 mil, que ela procure o novo, que não está sofrendo as mesmas limitações do mercado de usados. Mas sabendo que a taxa de juros aumentou, né? Essa é uma outra repercussão também. As taxas que já vinham aumentando, né? A Caixa já vinha aumentando as taxas e os demais bancos privados também acompanham sempre a Caixa, vinham aumentando. A tendência é que essas taxas de juros subam ainda mais agora. Não só porque semana passada o Conselho Monetário Nacional aumentou novamente a taxa de juros, a Selic, para 13,25, mas também porque agora a Caixa meio que reduz o seu papel no mercado. É como se tivesse um concorrente a menos praticamente no mercado de usados. Como muito pouca gente vai ter condição de dar essa entrada, né, então é meio que como se a Caixa estivesse entregando esse mercado para Itaú, Bradesco, né, Santander, HSBC e os outros bancos que fazem esse tipo de financiamento e que não, é importante também o ouvinte ficar atento, que não reduziram o montante financiado. Então a Caixa fez isso, né? Então, a alternativa para essa nossa ouvinte é buscar o imóvel novo, ou alternativa 2 é buscar bancos privados que não reduziram esse valor financiado. Então, se ela encontrar, por exemplo, lá no Itaú, Bradesco, Santander, HSBC e os outros bancos que fazem crédito imobiliário, né, lá eles vão ainda estar financiando 80% desse imóvel de 300 mil. Esses bancos privados, eles costumam seguir o que a Caixa Econômica faz ou não? Costumam seguir, sim, em termos de aumento de taxa de juros, quase sempre. Mas essa medida de redução do valor financiado aí de 80% para 50% ou 40%, dependendo do valor do imóvel, essa ainda não foi seguida, Pedro. E é óbvio que a gente não pode aqui dizer, né? Cada banco faz o que quer, o dinheiro é deles, emprestam para quem querem, né? Mas eu não espero que essa medida vá ser acompanhada pelos demais bancos, não. Essa parece que é uma questão muito específica da Caixa, que estava precisando controlar um pouco o volume de dinheiro que eles estavam emprestando. Eles precisavam segurar um pouco mais de dinheiro dentro do banco. Então, eu acho que uma alternativa boa também é procurar outros bancos, né, para fazer o seu financiamento. Aí, como o Pedro falou, as taxas dos outros bancos elas são um pouco mais salgadas, são um pouco mais elevadas, né? A prestação vai ficar um pouco mais cara, mas para quem quer, porque quer financiar o imóvel usado, né, e não tem os 150 mil para dar de entrada, né, o Itaú, o Bradesco, HSBC, Santander e os outros bancos que financiam, e aí tem lá no blog, para quem quiser saber quem mais financia, e às vezes não é tão claro assim, a gente tem uma listagem lá de quais são os bancos que fazem o crédito imobiliário, né? educandoseubolso.blog.br. Isso aí. Então, procurar outro banco é uma alternativa boa também. O que pode acontecer também? O pessoal procurar consórcio, né? Tem muita gente falando aí que o consórcio é uma saída, porque no consórcio você não tem que ficar restrito, né, a esse valor de entrada. De fato, o consórcio consórcio imobiliário é um produto aí que está sendo muito vendido hoje, é uma alternativa para quem quer, vamos dizer assim, pagar a casa ou o apartamento que vai comprar. Eu faço uma ressalva, entretanto, ao consórcio, é que estão vendendo o consórcio de uma maneira que a gente não entende que é apropriada. Estão vendendo um consórcio como uma solução para todos os males. O consórcio é muito bom porque nele você não paga taxa de juros, né? É uma opção para a compra da casa própria, que beleza, né? Cuidado, né? O consórcio, a gente lá no Educando Seu Bolso, a gente entende que é uma opção ruim, financeiramente falando. O consórcio se assemelha àquele de carro, em que você vai pagando, quando você é contemplado, você pode ser contemplado no primeiro mês ou no último mês. Isso. No caso aqui, um consórcio de uma casa própria, se você, por exemplo,
né, financia aí em muitos anos, você pode ser contemplado daqui a, sei lá, 15 anos. O consórcio da casa própria, ele está em média 240 meses, eu acho. Mas vamos supor que seja 200. Né? 200 meses são quase aí 18 anos, alguma coisa assim. Você faz um consórcio em 200 meses. Você paga uma parcela mensalmente, todo mês. Né? Pequena a parcela. Pequena. Bom, pequena é meio relativo. Depois a gente pode fazer a conta aqui num programa futuro. Mas só para o ouvinte ter ideia, é como o Pedro falou, é parecido com um consórcio de carro, né, que todo mundo já está meio que acostumado. Então, 200 meses, duração máxima duração média do consórcio imobiliário, né, você seria contemplado ou colocaria a mão no imóvel, entraria no imóvel, vamos dizer assim, em 100 meses. Tá? Por quê? Bom, se você tem um grupo lá de consorciados e todo mês, um ou dois, né, vão pegando o imóvel. Então, estatisticamente, a probabilidade é que você, no meio do caminho, receba o seu imóvel. Os sortudos, eles recebem o imóvel antes. Os azarados, né, eles recebem o imóvel depois dos 100 meses. Por que sortudos e azarados? Porque quanto antes você coloca a mão no imóvel, né, melhor financeiramente é para você. Significa o quê? Que você está usando o imóvel, morando no imóvel que você queria, né, como? Às custas dos outros. Né? Quem não recebeu o imóvel está pagando para o outro morar lá. Para quem recebeu o imóvel, os sortudos, né, que a gente brincou aqui, morar na casa nova. Tá? Mas, então, se você é sortudo, né, você que está escutando a gente aí, né, acertou na loteria, está sempre ganhando o bingo, a rifa e etc. Quiser arriscar, é uma boa. Agora, na média, tá, o consórcio ele é pior do que você voltar para a alternativa 3 que a gente ia falar aqui, que é a boa e velha poupança. Né? E a boa e velha poupança, que é você ir aos poucos construindo a sua reserva financeira para conseguir dar uma entrada maior, né? E para conseguir reduzir o valor financiado, conseguir reduzir o montante de juros que você vai pagar nesse financiamento, de todas, né, a melhor opção. Tá? O consórcio financeiramente não é bom, os bancos privados, né, ao invés da Caixa, eles vão estar com taxas de juros ainda mais altas, né, ou seja, você vai pagar ainda mais juros, aquelas continhas que a gente fez aqui semana passada, né, 400 mil financiados aí dá uma prestação de uns 4 mil reais, desses 4 mil reais, mais de 3 mil são juros, né, a amortização mesmo da casa, do principal, a uns 800 reais, ou seja, você está pagando 800 para o seu bem mesmo, para a sua casa própria, e 3 mil e tanto para o banco. Tá? Esse é um número mágico aí que o ouvinte tem que ficar com ele na cabeça. Estourar, esse é meu, estou pagando para mim. Bom, mais ou menos, você está pagando uma parte para você, outra parte muito grande para o banco. Tá? Então, reduzir juros é uma boa maneira de gastar menos e gastar melhor. Né? O consórcio não é financeiramente bom, os bancos privados têm juros mais altos. Então, o que fica como a melhor saída para quem realmente quer comprar ou precisa mudar para uma casa nova, às vezes uma casa maior, né, ou procurar um imóvel novo, conseguir um belo desconto, aproveitando que as construtoras estão pressionadas, estão com estoques altos, ou voltar para o modo antigo, como eu falei, para a realidade de 12 anos atrás, que é quando a gente poupava antes e consumia depois. A gente acumulava uma reserva financeira razoável primeiro, para depois ir às compras. Ô Fred, a busca por aluguéis também, morar de aluguel, já que ficou mais difícil de comprar o seu imóvel, pode também provocar um aumento no aluguel, porque nós comentamos a programas passados que não estava aumentando, não é, o valor do aluguel. A gente falou semana passada que o índice de preço de aluguéis novos já vinha caindo já há 12 meses consecutivamente. Cada aluguel novo que você ia fazer estava mais barato do que
no mês anterior. Pode refletir, sim, no valor dos aluguéis, inclusive, da agora para frente, inclusive até talvez impedindo novas quedas ou até mesmo aumentando. Como a gente já vinha falando, financeiramente, mais uma vez, morar de aluguel hoje é vantajoso em relação a financiar a sua casa própria, ou mesmo comprar a sua casa própria com recursos seus, já que a taxa de juros está muito alta, e se você aplicar o seu dinheiro financeiramente, você recebe um bom rendimento financeiro. Agora, financeiramente, é bom morar de aluguel. Até, inclusive, em relação ao programa passado, Pedro, quando eu falei aqui que quando vencer o meu contrato de aluguel, que eu vou tentar renegociar com o locador, né, pedir para ele abaixar o imóvel, senão eu vou sair do meu imóvel e mudar para um apartamento no mesmo condomínio. Até teve um cara, um leitor lá do blog, ou um ouvinte aqui da rádio, não sei exatamente de onde que veio, que mandou um comentário lá, achei bem interessante. Ele falou assim: você é um cara muito corajoso, viu? Porque se eu for fazer isso com minha mulher, ela me mata. Eu já arrumei aqui a sala, rebaixei um gesso, botei uns quadros na parede, pintei uma textura na parede e tal, não sei o quê. Se eu quiser tirar ela daqui de casa e trocar de apartamento para um outro, ela pede divórcio. Aí eu falei com ele, olha, eu dou conselhos financeiros, né? Matrimoniais é mais complicado. Aí já é outra história. Ô, gente, olha só, eu também quero compartilhar com vocês um fato muito interessante, aconteceu comigo, até mostrei, né, o Fred, eu quebrei o meu cartão de crédito. Mas vou explicar para vocês o que aconteceu, nosso ouvinte aí. Eu tenho 2 cartões de crédito, né, um de bandeira Visa e um de bandeira Mastercard. E eu não pagava anuidade, era um contrato que eu tinha, né, com o banco, né, do qual eu sou cliente. Só que aí, né, agora eu não recebo mais a fatura, sabe, Fred? É uma coisa muito comum, eles agora é só a fatura pela internet, né? Porque estão economizando papel e tal. Aí, né, e é aquela coisa, se você não presta atenção, né, olha na internet, eu resolvi entrar lá, olhei, aí tava lá, cobrança da primeira parcela da anuidade, de 6, né? Eles dividem a anuidade em 6 parcelas. A primeira, R$42. Gente, mas isso daqui vai dar R$250 de anuidade, é muito caro, eu não pagava anuidade. Liguei lá para o banco e aí, né, tentei negociar, porque já ouvi alguns casos, Fred, de alguns amigos, que quando o banco cobra anuidade, você liga e fala que quer cancelar, aí eles, então tudo bem, então a gente não vai cobrar anuidade de você. Eu tentei isso, mas eles falaram que não tinha jeito, e falou assim, não, vai ter que cobrar mesmo. Eu falei, então tá, então eu quero cancelar. Cancelei meu cartão, fui lá com a tesoura e cortei o cartão e até tirei uma foto e mostrei pro Fred. Fred, aprendi com você, não vou mais, uma despesa a menos aqui do meu cartão de crédito. Mas aí aquelas contas que eu tenho ainda que pagar, de compras parceladas que eu fiz, continuo pagando normalmente, as faturas vão chegar, mas não vou pagar anuidade e estou livre, né, desse encosto que é o cartão de crédito. Essa é uma dica muito importante que o Pedro está dando aí, que realmente todas as pessoas ficam achando que precisam esperar pagar todas as parcelas que ainda estão em aberto, né, de compras parceladas passadas, para depois cancelar o cartão. E não é o caso. Você consegue cancelar, você consegue ficar livre da despesa, como o Pedro falou, 250 e tantos reais por ano. Brincadeira isso, para poder você ter um cartão, para você gastar dinheiro no cartão e para cada compra que você faz, eles ganharem, né, 3, 4, 5, 6, depende, por cento do que você está pagando, né? Então, assim, não faz o menor sentido pagar anuidade de cartão de crédito hoje. Existem diversos fornecedores de cartão de crédito que te oferecem um cartão isento de anuidade, né? Se você que está escutando aí agora está pagando anuidade, faça como o Pedro. Ligue, peça para estornarem ou para cancelarem a cobrança. E se não cancelarem a cobrança, cancele o cartão. Picota o cartão e vai no banco da esquina do lado, né, e arruma um outro, ou não vai no banco, às vezes você passa a mão no telefone, consegue um cartão em um outro fornecedor qualquer aí, sem anuidade, com muita facilidade. Não tem para que gastar esse dinheiro e também não tem para que gastar esse dinheiro se você está pendurado nas compras parceladas. Você pode pagá-las independentemente de ter o cartão ou de estar pagando a anuidade. Excelente dica do Pedro aí. É isso aí, gente. Só para compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi aqui no Educando Seu Bolso. Ô Fred, obrigado pela participação mais uma vez. Nosso tempo está esgotado, mas segunda-feira que vem tem mais um quadro aqui
no Em Boa Companhia. Valeu, o Pedro vai tirar férias, aí semana que vem a gente tenta ficar sem ele aí, eu, a Miri e eu, e a gente vai tocando o barco. Boas férias, Pedro, um abraço. Obrigado, Fred, até a volta.